Boa noite, pessoal. Como um dos pesquisadores da consciência, na sua forma integral e como princípio inteligente, eu, Zamit Zumba, cumprimento, em nome da equipe coordenadora deste projeto estudo, todos os compassageiros evolutivos, intra e extrafísicos, sendo-lhes gratos por todo o amparo recebido no dia a dia. Usando a tarefa do esclarecimento, nem sempre simpática aos acomodados e aos antagônicos, nos propomos expandir hoje mais um assunto de suma relevância para a otimização do nosso processo evolutivo, que é o mais importante. E que assunto é esse? Posturas agressivas e posturas assertivas. É um tema atemporal. Quem tira mais proveito dos acertos é a consciência assertiva. Isso está no léxico do Ortopensatas. Faremos a abordagem pelo neoparadigma consciencial, um paradigma integral, mais amplo, mais profundo, porém acessível a todos. Relembramos que essa abordagem não tem nenhuma pretensão de ser uma verdade absoluta. Traz apenas informações básicas, iniciais, como aquele pontapé que se dá de alerta, de incentivo, né? Portanto, estudem, pesquisem, se aprofundem mais no assunto e não acreditem em nada do que aqui for dito. Experimentem, tenham suas próprias experiências e vivências. Analisem tudo com critério, aproveite o que for útil, né? Ou então permaneçam acomodados em sua zona de conforto, na inércia confortavelmente atribuída a si mesmo. Isso por quê? Porque a ciência é construída por meio da exposição de ideias e do debate sobre cada conteúdo. Portanto, aqui não há verdades absolutas. Sejam bem-vindos. Em nossa convivência interdimensional, nos originamos da dimensão extrafísica. Pensem nisso. Ressomamos ou renascemos nesta dimensão intrafísica. E retornamos para lá mesmo, para a origem, para a dimensão extrafísica. E essa é uma realidade nua e crua. A multidimensionalidade da consciência é a sua essência. Nós somos multiexistenciais. Nós estamos conectados com todas as dimensões do universo, de uma forma ou de outra. E interagimos cotidianamente, a todo instante. Indo para o desenvolvimento do assunto propriamente dito, então vamos ver posturas tanto agressivas como assertivas. O presente estudo
procura ampliar a compreensão das diversas condutas manifestas diuturnamente pelas consciências com o objetivo de qualificar as interações conscienciais nos diferentes ambientes transitados por nós, por cada um de nós. O efeito da renovação de pequenas posturas, né, posturas íntimas, repercute positivamente nas relações interconscienciais, nas relações entre nós, consciências, onde estivermos atuando. Selecionamos para hoje o tema assertividade a partir da observação dos efeitos assistenciais, como também os efeitos desgastantes na intercomunicação diária e constante que fazemos. Então, a assertividade na psicologia possui diferentes abordagens, como também diferentes definições. Algumas delas: defender-se, uma outra, a antimanipulação, a habilidade para as abordagens e também as afirmações pessoais diante de cada situação. Então, com relação à defesa, é defender-se em situação de injustiça. Não dá para ficar omisso, né? Isso está dentro das abordagens e definições da psicologia. Quanto à antimanipulação, né? É o autoafirmar, né? É autoafirmar os próprios direitos sem se deixar manipular e também sem manipular os demais. Quantas habilidades manifestas em situações de interação interpessoal, né? Aquela interação que sempre estamos fazendo. É a capacidade de discordar, né? A capacidade de dizer não, né? É o autoafirmar-se, é o pedir e fazer exigências sem constrangimentos, é expressar livremente qualquer sentimento, qualquer opinião, seja positivo ou seja negativo. Quanto à afirmação, a afirmação dos próprios direitos, né? Da própria expressão de pensamentos, sentimentos, como também de crenças, de modo que não vale, como também não viole, né, o direito de outras pessoas. Ou seja, não vale, nesse momento, violar os direitos de outras pessoas. E para a autorreflexão, neste slide, estamos trazendo: quanto mais a consciência lúcida acerta em suas ou em seus procedimentos, né, como em suas posturas, mais busca verificar e entender os próprios erros e enganos. Isso está no léxico do Ortopessadas. Aqui vamos falar sobre de alguns pensamentos e sentimentos, além de expressões, né, característicos da postura agressiva, que podem ser organizados de modo a favorecer a compreensão.
fazem parte desse repertório mental da consciência, né? Dessa consciência de postura agressiva, ou dessa pessoa que apresenta uma postura agressiva em sua comunicação, pensamentos referentes ao autoritarismo, à intolerância e à rigidez. Então, com relação ao autoritarismo, essa consciência pensa ser o dono da verdade, né? Se acha com direito a interromper a fala do outro sempre que acha necessário. Sobre a intolerância dessa consciência, ela exige maturidade de todos, né? E tem baixo nível de tolerância aos erros alheios. Não aceita que os outros errem, né? Olha bem a postura de uma consciência agressiva. E quanto à rigidez? Essa pessoa apresenta padrão de pensamentos e sentimentos bastante rígido, né? Tem convicções radicais. São padrões dessa postura agressiva, só para ter uma ideia, os sentimentos relacionados à arrogância, e dentro dessa arrogância é aquela consciência que se sente superior às demais. Consequentemente, menospreza e deprecia, ironicamente, as outras consciências, as outras pessoas. Aí vem o sentimento de baixa autoestima. Ela necessita de autodefesa constante. Está sempre se defendendo em tudo que é aparentemente responsabilizado, né, por alguma coisa. Também dentro do sentimento de competitividade. Está sempre manifestando rivalidade, mas é uma rivalidade desleal. Pode verificar a diferença entre A, B ou C. E a exploração? Sente-se sempre explorado, sempre como vítima de tudo, né? De perseguição, né? De calúnia e etc. Para este slide, antes de darmos continuidade aos sentimentos, a atração surge pelo equilíbrio das posturas pessoais. Então, a atração que fazemos em relação às pessoas, o que temos, né, depende de como nós nos posicionamos diante delas. O quinto sentimento, né, seria de frustração. Ela vivencia uma sensação frustrante de solidão pela incompreensão do outro. Sempre acha que o outro não o compreende ou a compreende como consciência. Vê um sentimento de impulsividade. Ela exprime tudo o que sente pelo outro. Né? Impulsivo. Chegou, vai. Só que com um rótulo de sincera autenticidade. É o dizer, eu sou autêntico. Falo o que vem, o que penso, eu exteriorizo, eu falo. Né? Não tem a preocupação com o conteúdo em si, e nem tampouco com a forma de passar os seus sentimentos. Né? Como também não tem nenhuma preocupação com o resultado consequente dessa expressão usada. Aí vem o sentimento de irritação. Essa consciência irrita-se com pessoas e situações
que o desagradam. Desagradou, ela entra em parafuso, se irrita facilmente. Desagradou, vem a irritação. E o loco externo, que é culpar o outro pela própria atitude agressiva. Ou seja, eu estou irritado por causa de você. Eu estou bravo porque você está provocando. Então, essa é a posição de quem tem essa postura agressiva. As energias e os comportamentos dessa postura agressiva denotam, primeiro, contra-ataque, ou seja, essa consciência sente-se vulnerável aos ataques dos outros e evidencia falta de competência para lidar com situações de pressão e também de tensão, não só intrafísica, mas também extrafísica, ou seja, por meio dos assediadores. Dominação. Ela revela a necessidade de dominar em tudo, de ter o controle sobre aquela situação. Ela não abre mão de estar mostrando que é preciso dominar, né? De estar no controle. Aí vem como entusiasmo. Ela acha-se com mais energia e muito mais entusiasmo que os outros. E queixas de que, se não tivesse a iniciativa, nada funcionaria. Ou seja, é como dissesse, se não sou eu, isso não funciona. Aí vem um insulto, grita, bate porta, xinga, insulta e por aí afora. E antes de passarmos para o restante, vamos ler aqui uma reflexão, uma mensagem para autorreflexão. Olha bem, eis as posturas específicas da automaturidade, maturidade de si mesmo, maturidade consciencial, tá? Falar pouco, pensar muito e escrever muito mais. Livro 700, Experimentos da Conscienciologia, ou Tratado. Invasão de espaço. Essa consciência de postura agressiva tem postura invasiva quanto ao espaço do outro, não respeita o espaço do outro. E como porta-voz, ela, mesmo inconsciente, ela passa a ser, né, esse porta-voz de assediadores extrafísicos. Por causa de quê? Por causa do seu estado de ser, dos seus sentimentos, né, dos seus pensamentos, né, pensamentos, sentimentos que proporcionam energias. Que energias são essas? As energias saem agressivas, saem desequilibradas e atraem quem dessas energias e precisam ou estão afinizados. E sobre voz alta, né? Imagina quando tem alguém que grita, né? Exibe um volume de voz muito alto, tem dificuldade de ouvir o outro, faz interrupções constantes, né? E cortes na fala do outro com quem está se comunicando. Então, as seguintes expressões, né, pensadas ou verbalizadas, podem ser utilizadas nas condutas agressivas, muitas delas ensinadas na educação das crianças e difundidas na cultura das sociedades.
Quem já não ouviu isso? Com relação à agressão, entre aspas, bato antes de apanhar. Tem pai que orienta o filho, né, a iniciar a bater antes de começar a apanhar. Com relação ao ataque, a melhor defesa é o ataque. Quem já não ouviu isso, né? O atropelo é necessário ser agressivo ou passar por cima dos outros. Isso é uma frase até recorrente em nossa sociedade. Castigo. A gente má e desonesta que merece ser castigada. Então, que castiguemos. Frase recorrente numa sociedade como a nossa, que consideramos patológica. E a defesa? Ah, tenho que me defender, senão vou ser prejudicado. Olha que cultura é difundida em uma sociedade que precisa, né, ser educada. Para a autorreflexão, sempre que puder, evite as modas antigas, né, dos gerontes, as modas modernas dos jovens e os modismos em geral, tão divulgados, né? E vem o desaforo. Ah, não levo desaforos para casa. Puxa, filho. Domínio. Agora, quem fala sou eu. Eu, não você. Não é mais ou menos assim? Determina. Isso vem de uma paragenética monárquica, né? É um belicismo daqueles, é um autoritarismo, né, que nem imaginamos, né? O que você pensa e sente não me interessa. É mais ou menos isso. O egoísmo. É horrível que as coisas não aconteçam como eu gostaria. E bate na mesa, fica ruminando, puxa vida, entra em um estado de reclamação, porque não gosta de enfrentar aquilo cujo resultado não é o esperado por si. E o engano? Não engano ninguém. Falo tudo o que acho e sinto sobre quem for, ou seja, acha-se no direito de desovar aquilo que pensa, aquilo que acha, mesmo que esteja totalmente fora de nexo, né? Totalmente até injusto. Esperteza. Ah, o mundo é dos espertos. Está aí na nossa cultura social. Fraqueza. É perigoso mostrar as fraquezas, pois podem se aproveitar de mim. Olha que coisa, né? É uma aberração. A ofensa. Elevarei o tom, né, o tom de voz, ou usarei de olhares ofensivos ou sarcasmo, né, para conseguir o que desejo. Ou seja, vale tudo para se conseguir o que essa consciência deseja. Tá? Opinião. Ouça. Ninguém pediu sua opinião. Ou seja, não deixa alguém falar. Às vezes é uma criança que deseja participar, um adolescente, ou alguém que está ali apenas assistindo, deseja participar, cortas, ouça, ninguém pediu sua opinião aqui. Por quê? Porque às vezes a opinião é contrária ao que essa consciência desejaria de ouvir ou receber. E, por último, o poder, né? O que é dito com relação ao poder? É preciso ser mais que os outros. Olha quantas aberrações nós temos
em nossa sociedade, na cultura até educacional, no dia a dia. E para a autorreflexão, faça somente aquilo que você gosta. Bom, a consciência agressiva, ela faz elucubrações mentais, imaginando que as intenções do outro estão contra as dela, podendo até contestar bruscamente as perguntas, por deduzir que percebeu nessas perguntas, né, segundas intenções. Então, essa consciência agressiva defende em excesso os direitos e os interesses pessoais sem pensar nas necessidades dos outros. E aí está demonstrando um reflexo de seu egão, né? É o egão inflado, se achando, né? O príncipe, o rei da cocada branca. Ok? Na postura agressiva, há desconhecimento da multidimensionalidade, mas há também desconhecimento das repercussões dos atos, né, dos seus atos anticosmoéticos, que geralmente são promovidos de forma deliberada. Quem age ou reage agressivamente, geralmente está errado. Nesse processo, esse desconhecimento é da lei cosmoética universal de causa e efeito. O agressivo sofre de consequências resultantes das suas atitudes. Geralmente, a rejeição e reprovação por parte dos outros. E isso gera o quê? Repulsa. Então, torna-se uma companhia desagradável. Agora vem a firmeza. Aqui a gente pode dizer que há momentos em que é necessário ser firme, sim, bater na mesa e falar alto, se for preciso. Agora, nesse caso, pode-se adotar uma postura agressiva cosmoética, ou seja, sem que isso promova o desequilíbrio emocional do expositor das ideias. Né? Conduta essa de caso pensado, né? Articulado, refletida. Isso visa o quê? Por exemplo, a impactoterapia. Basta, para com isso. Você está num estado de descontrole. Culpa, dá um ponto final ali para não ficar pior a situação. E isso é impactoterapia, mas uma postura é cosmoética para algo enquanto se pode, para não piorar. Então, o balizador natural desse tipo de decisão é a intencionalidade. Qual a intenção que você faz isso? Para evitar um mal maior, né? E isso também proporciona esse tipo de postura agressiva, porém cosmoética, o desassédio, né? Porque ali aquela consciência pode estar tão assediada que um posicionamento enérgico assim espanta, dá impacto a todos e muda todo o padrão. E é nesse momento que está havendo assistência, está praticando assistência. Ok? Bom, a assertividade cosmoética é uma habilidade consciencial, né? De expressar os seus pensamentos, os seus sentimentos, que de forma correlata, né, saem as energias, né, proporcionais, né, mas de maneira explícita, né, e visando a ampliação de quê? Da interassistencialidade. É assistência, é assistir, né, com quem está convivendo. E a vivência da policarnalidade, você expandir
para o maior número possível de consciências. Didaticamente, tá? A expressão da conduta assertiva cosmoética existe, por exemplo, em 3 ângulos de análise: a verbal, a escrita e a parapsíquica. Olha que interessante. Na verbal, é exposição de ideias, né? Exposição oral, né? De ideias proevolutivas entre as consciências na dimensão intrafísica, além das percepções, né, e parapercepções envolvidas, intuições, inspirações, né, o sentir, a análise energética que se faz, tá? Nesse campo de verbalizar. Com relação à escrita, refere-se às expressões grafadas, né? Por exemplo, na escrita de uma carta, de um e-mail, de um artigo, de um livro, de uma mensagem, né? E vem aqui a parapsíquica, tá? Que é quando da comunicação proveniente da dimensão extrafísica. Por exemplo, a telepatia, a clareaudiência, a psicofonia, tá? Tudo isso está dentro desses ângulos, no caso específico, no ângulo parapsíquico. O primeiro passo para a adoção de condutas assertivas cosmoéticas é a checagem e a qualificação da intencionalidade, né, com a qual se expõe uma ideia. Qual é a intenção verdadeira? Ela é cosmoética? Se não for, a deixa de lado. Toda a expressividade cosmoética, antes se, de se efetivar, né, passa pela qualificação da intenção. Cabe-se fazer a seguinte pergunta: o que realmente quero, né? O que realmente eu quero com o comentário que pretendo fazer agora ou a alguém? O que é que realmente eu quero? O que é que está por trás de tudo, de toda a minha pergunta, de todo o meu interesse, de todo o meu desejo? É cosmoético? Então, caso a resposta a esta pergunta não esteja consoante com a cosmoética, a exposição não contribuirá em nada, né, positivamente falando, para o receptor e deixa de ser assistencial. Como mensagem, que efeito espero obter com minhas colocações? Que efeito espero obter com minhas colocações? Ok? Vamos para as considerações finais? Bom, vamos fazer uma interpretação relativa, né? Vamos deixar para os outros fazerem as interpretações absolutistas. Entende? Então, nós fazemos as coisas de forma relativa, de ponta, que há de melhor para aquele momento, aquela situação. Tá? Uma comunicação sadia deve conter, na origem, a intenção sadia. Exemplo disso é a assistência interconsciencial. O assistente visa, em primeiro lugar, a necessidade do assistido, mesmo não estando em hora ou local ideais. Quantas incoerências grosseiras devem ser identificadas, devem ser superadas, pois quem começa a agir assertivamente está inevitavelmente exposto, com os holofotes tanto aqui no intrafísico, de
dimensão intrafísica, quanto na dimensão extrafísica. Todos os holofotes voltados para essa consciência que está querendo cada vez ser mais assertiva. Então, esses holofotes estão voltados para a sua direção. Todo cuidado é pouco. Então, cabe lembrar que nem tudo que a consciência expuser de forma assertiva, né, cosmoética, vai agradar, pois a tarefa do esclarecimento é, por vezes, antipática. Aí vem a flexibilidade assertiva. Há momentos adequados, como há momentos inadequados para se atuar de maneira assertiva. Então, caso a necessidade do assistido seja a de se acalmar naquele momento, por exemplo, em condição de estado emocional alterado, ou até agressivo mesmo, né? Talvez seja a hora de silenciar e aguardá-lo retomar o equilíbrio. Portanto, e finalmente, assistir não deve ser posição adotada esporadicamente, e sim assumida diuturnamente. Ok? Como referência bibliográfica, temos um artigo básico muito interessante, é o artigo Assertividade Cosmoética, escrito por Flávia Cerqueira, está no site Consciência Lúcida. E o tratado 700 Experimentos da Conscienciologia, do Valdo Vieira, editora Editares. Seja um autopesquisador, pois somente é feliz quem evita os erros. Gratidão às consciências intrafísicas e gratidão às consciências extrafísicas. Boa noite e até o próximo assunto.